Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Chelsea de Antônio Conte, campeão inglês na temporada 16-17, uma temporada que prometia na Inglaterra por conta da batalha dos técnicos. Seria a primeira temporada do Guardiola no Manchester City, a primeira do Mourinho no Manchester United, a primeira completa do Jürgen Klopp no Liverpool, a penúltima do Arsène Wenger no Arsenal. Tinha um Pochettino que brigou até o final com o Leicester na temporada anterior, perdeu o título para o time do Claudio Ranieri, e o Conte, depois de comandar a seleção italiana na Euro e com credenciais de título nacional invicto com a Juventus no currículo, também acabara de chegar para comandar o Chelsea e implementar um sistema tático que anos mais tarde virou uma das tendências do futebol moderno. A primeira ideia do Conte no Chelsea, inclusive, foi usar um 4-1-4-1 com o N'Golo Kanté entre duas linhas de 4, sendo uma espécie de Makelele, né, fazendo aquele movimento de para-brisa entre as linhas, mas depois de uma derrota acachapante para o Arsenal por 3-0, ele implementou o 3-4-3, que foi o divisor de águas para o Chelsea naquela temporada. Time base: Thibaut Courtois no gol, Azpilicueta na zaga pela direita, Davi Luiz centralizado e Cahill na zaga pela esquerda, Victor Moses virou ala pela direita nesse 3-4-3, Kanté e Matic os dois volantes, Marcos Alonso na ala pela esquerda, Pedro ou William na ponta direita, Diego Costa centroavante, Eden Hazard o ponta esquerda. A mudança para o 3-4-3 fez com que nomes de peso como John Terry, como Cesc Fábregas, como Oscar acabassem perdendo espaço no time titular dos Blues. O Conte escolheu uma zaga rápida e técnica para compor sua linha de 3. Azpilicueta, que era lateral de origem, se colocava à direita. O Davi Luiz era quem tinha mais liberdade para poder conduzir a bola para o meio campo, né? Ele que foi até volante com o José Mourinho, então era bem natural para ele poder fazer esse tipo de movimento ou até sair à caça, né, dos jogadores que se colocavam entre as duas linhas, e isso sem deixar espaços nas costas dele, porque os zagueiros se aproximavam e os alas recuavam, formavam ali uma linha de 4. Então ele tinha um comportamento muito parecido com o de um volante. E o Cahill era o zagueiro responsável pelas coberturas nas costas do Marcos Alonso, que era lateral de origem e estava jogando como ala. A dupla de volantes, deixa eu tirar aqui esse jogador, era formada pelo Kanté e pelo Matic, uma dupla de maior contenção, porém ambos jogavam de forma diferente. O Matic ele era mais físico, então muitas vezes ele jogava mais recuado, se posicionava atrás do Kanté, sendo uma espécie de vértice mais avançado de um losango de defesa, se a gente for contar os três zagueiros. E o Kanté, ele ficava mais com as segundas bolas, ou até mesmo com o primeiro bote, tendo o Matic na cobertura. Ele era o responsável por conduzir a bola para frente, né, verticalmente, como uma arma de transições na defesa, ou até mesmo para o contra-ataque. Então o Kanté complementava muito bem o Matic, mas sem deixar também de fazer o seu trabalho espetacular de recuperações de bola, uma das grandes virtudes do volante francês. Ele que tinha sido campeão com o Leicester na temporada anterior. Os corredores abertos eram dos alas. Por isso, o Moses, que era a ponta, foi fazer esse papel, né, usando sua velocidade, seu vigor físico, sua disciplina para atacar a linha de fundo adversária e recompor na primeira linha quando era necessário na fase defensiva. Na esquerda, o Marcos Alonso também fazia o mesmo movimento. Ele era um lateral de origem, com características mais ofensivas, mas tendo um zagueiro e não um lateral, diferente do Moses na cobertura. Então, o comprometimento com a defesa e recomposição era até um pouco maiores. Eles poderiam até recompor com duas linhas de 4, o que exigiria um pouco mais do Hazard, mas essa não era tanto a ideia. A ideia era se defender de uma outra forma. Depois a gente fala, quando falar de fase defensiva, a gente vai ser um pouco mais minucioso nesse aspecto. Nos meios espaços estavam os pontas, né, que tinham que conjugar funções de falsos meias, né, deixando aqui os corredores abertos com os alas, e também com funções um pouco diferentes. Na direita, o William estava mais familiarizado com essa função mais construtora e cedia as entradas em diagonal para o Moses, que
que tinha que partir de um posicionamento mais aberto. Quando jogava o Pedro, o Moses realmente tinha que guardar um pouco mais posição, porque as diagonais eram do próprio Pedro. E aí muitas vezes o espanhol era quem se juntava ao Diego Costa no ataque. Isso porque o craque do time era o Hazard, partindo da esquerda, com total liberdade de flutuação, muitas vezes fazendo essa função aqui de um meio atacante, um camisa 10, né, nos arredores da área, abusando dos dribles, né, das finalizações cruzadas, ele que era muito habilidoso. O belga era o jogador mais preservado na fase defensiva, no momento de recomposição. Muitas vezes era ele quem ficava ali ao lado do Diego Costa, beleza? Até por isso, quando jogava o Willian, esse papel mais construtor partia do brasileiro, de jogar um pouco mais centralizadamente. Uma das jogadas mais tentadas pelo Chelsea eram as combinações pelos lados. Pela direita, o Azpilicueta avançava um pouco e formava aqui um losango na aproximação com o Moses, o Kanté e o Pedro ou o Willian. Com isso, eles atraíam a defesa adversária para aquele lado e invertiam o jogo para o lado oposto. Quando a defesa era encantada pela bola aqui, o Matite um pouco mais centralizado, eles viravam o jogo para que o Marcos Alonso pudesse receber, e aí o Hazard poderia ser acionado numa posição mais próxima do gol. Isso dava mais liberdade também para o belga poder ser mais decisivo. Quando essa jogada nascia na esquerda, o Azpilicueta também se aproximava do meio campo. Isso porque o Kanté era quem ficava como esse cara mais recuado, e era ele quem vinha fazer esse papel aqui um pouco mais centralizadamente. Isso gerava dúvidas na marcação, né, de quem é que ia acompanhar as subidas do Moses indo para o fundo, ou se quem iria encostar no Azpilicueta, que saía ali daquela posição mais recuada para poder receber uma bola virada um pouco mais livre e numa região um pouco mais próxima. Agora, se eles subiam a pressão, aí quem tinha espaço era realmente o atacante, né, o ponta que estava ali atacando a profundidade, fosse o Pedro, fosse o Willian. Então o ponta poderia receber um pouco mais livre e sem marcação. Na frente, o artilheiro do time era o Diego Costa, o grande centroavante, o hispano brasileiro, que está no Botafogo, inclusive, meu time do coração, é reserva do Tiquinho Soares. Inclusive, ele era o responsável por empurrar as defesas adversárias para trás, né? Ele, com seu posicionamento mais de área, ele podia gerar mais espaço entre a primeira e a segunda linha, dando mais espaço aqui para os pontas poderem criar mais entre linhas, já que afastando a defesa do meio campo, esse espaço ficava um pouco maior para esses jogadores criarem. Com isso, o Hazard também era beneficiado, tinha mais campo para poder jogar, beleza? Ele também era dono de um ótimo pivô. Ele jogava, e joga até hoje, né, muito bem, de costas para o gol, e era uma alternativa, inclusive, para a bola longa. Tanto do Davi Luiz, que tinha um passe longo muito bom, e ele ajeitava para quem vinha de trás, quanto do próprio goleiro, Courtois, ou numa inversão de jogo quando o time estava bem marcado e sem saída. Bola no Diego Costa, que ele fazia muito bem esse pivô, segurava muito bem a marcação. Dá para dizer que esse 3-4-3 base do Chelsea, ele atacava num 3-2-5, às vezes até num 2-3-5, com o Davi Luiz vindo se juntar aos volantes, e se defendia no 5-4-1. E a gente vai falar de sistema defensivo agora. 5-4-1, que era a plataforma que o time usava para se defender. O recuo dos alas na primeira linha e dos pontas para a segunda era automático, sólido, sem complexas variações. O time poderia rapidamente compactar 9 jogadores atrás da linha da bola e muitas vezes até 10, porque o Diego Costa fazia muito bem esse cerco aos zagueiros, marcava de perto a subida dos zagueiros que iniciavam a saída de bola nos primeiros passes, visando recuperar e já servir um ponta, ou até mesmo ele construir as próprias jogadas de contra-ataque, porque era um jogador, é até hoje, mesmo mais velho, um jogador de muita explosão na arrancada. A linha de 5 proporcionava uma série de vantagens para esse time do Chelsea. A primeira delas é óbvia, né? Diminuir os espaços entre um defensor e outro. Então era bem mais difícil que o adversário espetasse os pontas para poder afastar o lateral
do zagueiro, poder colocar um cara ali no meio espaço para poder infiltrar se existia um defensor a mais. Então era mais difícil poder fazer com esse recurso, né, da amplitude, poder achar espaços entre um defensor e o outro do Chelsea. A segunda vantagem, poder revezar os zagueiros na proteção da primeira linha, nas costas da segunda linha. Então não tinha mais uma dependência de um único jogador, como o Kanté fazia aquele trabalho do para-brisa. Não, quem estivesse mais próximo do portador da bola dava o bote. Se fosse pela direita, o Cahill subia na esquerda. Se fosse pelo meio, Davi Luiz. Se fosse pela direita, o Aspiricueta. E se fosse muito aberto, um dos dois alas subia e o time continuava a ter 4 defensores atrás, não tinha aquele buraco, não tinha as chamadas avenidas. A terceira é de poder preservar os pontas, não precisando recuá-los, né, até a linha de fundo, se você já tem 5 defensores, então você não precisa deixar eles tão longe do gol do adversário. Você já tem aqui esses caras para poder fazer esse papel, e aí ao receber a bola eles vão estar muito mais próximos do gol do adversário para poder puxar os contra-ataques. E a última, poder encostar 2 linhas de 4 no setor da bola. E aí proteger melhor o time da possibilidade de inversões no chamado lado cego da defesa. Se o time está aqui e a equipe resolve inverter o lado da jogada, já tem um jogador aqui pronto para poder retardar, né, esse aproveitamento de espaços na troca de corredor do adversário, dando tempo inclusive para que a defesa se reorganize no seu sistema tático principal. Então essas são algumas vantagens de se jogar com a linha de 5. O time pode voltar as atenções para o setor onde a bola vai passar a estar. Esse era um time capaz de defender bem a amplitude, a profundidade e os espaços entre linhas, sem deixar de ser ofensivo, com triangulações, contra-ataques, trocas de corredores ou bolas longas. Solidez e simplicidade eram as palavras de ordem do mecanismo coletivo do Conte naquele time que taticamente é um dos meus preferidos na última década, responsável por eu considerar o 5-4-1 o mais completo dos sistemas táticos defensivos e enxergar o próprio Conte como dos 5 melhores técnicos da geração e o que melhor trabalha sistemas com 3 zagueiros, na minha opinião, isso aí sem sombra de dúvida. Não à toa, aquele Chelsea foi campeão inglês com 30 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Recorde de vitórias consecutivas na Premier League até então, com 13 triunfos seguidos, 93 pontos, 7 a mais do que o vice Tottenham, 85 gols marcados, 1 a menos que o Tottenham, que teve o melhor ataque, e 33 sofridos, 7 a mais que o Tottenham, que teve a melhor defesa. Então, olha os feitos também do Tottenham, né? Vamos valorizar esse trabalho do Pochettino, que foi o time que menos perdeu, com apenas 4 derrotas, mas teve 4 vitórias a menos e 5 empates a mais. Acabou com o vice-campeonato, mas não deixa de ter valorizado bastante também a conquista desse Chelsea, que foi muito superior, mas teve grandes adversários, como o próprio Tottenham, vice-campeão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!